O escritório de recrutamento fervilhava com o movimento habitual da manhã quando ela entrou. Saltos de grife ressoando contra o chão de linóleo. Todas as conversas cessaram. Todas as cabeças se viraram. Ela era deslumbrante. O tipo de beleza que fazia soldados calejados esquecerem suas próximas palavras. "Posso te ajudar com alguma coisa, senhorita?" perguntou o sargento da recepção com um sorriso condescendente. "Veio visitar alguém?" Ela sorriu de volta, tirou uma pasta e colocou discretamente seu registro de serviço sobre a mesa dele. 3 corações púrpura, 15 missões de combate, 2 estrelas de bronze. O silêncio tomou conta do ambiente. O sargento Mike Torres já tinha visto de tudo em seus 2 anos atrás da mesa de recrutamento. Jovens de 18 anos tentando parecer durões, pais preocupados perguntando sobre a segurança de seus filhos e, ocasionalmente, namoradas ou esposas aparecendo de surpresa para visitar seus parceiros militares. Mas quando a loira entrou pela porta às 09:00 em ponto, ele tinha certeza de que se tratava do último caso. Ela se movia com a confiança de quem sabia que todos os olhares estavam sobre ela. O cabelo preso em um rabo de cavalo impecável que refletia a luz fluorescente, a maquiagem aplicada com a precisão de quem sabia que a primeira impressão era importante. O blazer preto era perfeitamente ajustado, combinado com jeans escuros e saltos que batiam com propósito contra o chão desgastado. "Senhora", disse Torres, levantando-se instintivamente. Ao redor, os murmúrios habituais da manhã haviam se transformado em sussurros. Cabos fingiam reorganizar papéis enquanto lançavam olhares. Até mesmo o mestre sargento grisalho, que comandava o escritório, olhou para cima da tela do computador. "Bom dia", respondeu ela, com uma voz calorosa que combinava com o sorriso. "Esperava que alguém pudesse me ajudar com uma solicitação de registros." Torres assentiu, já alcançando os formulários para civis. "Claro. Está procurando informações sobre algum parente? Talvez seu cônjuge?" Ela inclinou levemente a cabeça, mantendo o sorriso. "Algo assim." Atrás dela, um jovem recruta da Marinha sussurrou para o colega. "Cara, ela é tipo nota 10 de 10. O amigo lhe deu uma cotovelada, mas não antes que ela escutasse. Ela não reagiu. Não se virou. Apenas manteve a mesma expressão agradável voltada para Torres. "Vou precisar ver uma identificação", continuou Torres, "e precisaremos saber de quem são os registros que está solicitando." "Só para avisar, existem leis de privacidade, então dependendo da sua relação com o militar, aqui está minha identificação", interrompeu ela gentilmente, alcançando a bolsa. Mas em vez de uma carteira de motorista, ela puxou um cartão de identificação militar. "Serviço ativo." Torres piscou, olhando com mais atenção. "Capitã Sarah Mitchell, Exército dos Estados Unidos." "Ah", disse ele, com o tom mudando levemente. "Desculpe, capitã. Eu não percebi que a senhora era..." "Está tudo bem", disse ela, dispensando o pedido de desculpas com um gesto. "Acontece o tempo todo." Torres examinou novamente a identificação. Parecia legítima, mas algo incomodava. Ela era refinada demais, impecável demais. A maioria dos oficiais que ele conhecia, especialmente os que estavam no serviço há tempo suficiente para alcançar o posto de capitão, tinham um olhar diferente. Um cansaço que vinha de anos de serviço. Aquela mulher parecia saída de um cartaz de recrutamento. "Que tipo de registros está procurando, senhora?" ele perguntou, devolvendo o cartão. "Na verdade", disse ela, voltando à bolsa, "acho que pode haver alguma confusão no meu arquivo. Queria garantir que tudo estivesse atualizado antes da minha próxima missão." Ela tirou uma pasta de papel manila cheia de documentos e colocou sobre a mesa dele. "Você se importaria de dar uma olhada? Acho que pode haver algumas discrepâncias." Torres abriu a pasta, esperando ver arquivos padrão de pessoal, talvez alguns documentos de condecorações que precisassem ser corrigidos. Em vez disso, se viu encarando um formulário DD 214, o documento oficial de dispensa que todo militar recebe ao deixar o serviço. Mas aquela não era uma dispensa.
Era um registro de serviço de alguém ainda claramente em serviço ativo. E à medida que Torres lia as citações, condecorações e histórico de missões, sua expressão mudou de interesse educado para puro choque. 3 corações púrpura, leu em voz baixa. O ambiente estava completamente silencioso agora. Até o telefone parecia ter parado de tocar. A capitã Mitchell assentiu. O primeiro foi em Kandahar, 2018. Uma explosão de Yediet destruiu nosso comboio. Eu fui a única que saiu andando daquele. Torres continuou lendo. Estrela de bronze com dispositivo de valor. Afeganistão 2019. Por ações durante contato com o inimigo ao resgatar soldados feridos de um veículo em chamas, sob fogo pesado. Foi um dia longo, ela disse simplesmente. Distintivo de ação de combate, asas de paraquedista, distintivo Ranger. Torres levantou os olhos para ela, depois voltou aos papéis. Senhora, isso aqui diz que a senhora participou de 15 missões de combate. 16 agora, ela corrigiu. Acabei de voltar da Síria no mês passado. Atrás dela, um dos jovens fuzileiros falou alto. Impossível. Você está inventando isso. A capitã Mitchell virou-se lentamente, a expressão ainda agradável, mas com algo mais firme surgindo em seu olhar. Com licença? O fuzileiro, mal tendo completado 19 anos, e claramente jovem demais para saber quando ficar calado, levantou-se. Quer dizer, sem ofensa, mas você parece que deveria estar numa capa de revista ou algo assim, não numa trincheira. A sala ficou tensa. Torres sentiu a mudança na atmosfera como a queda repentina da pressão antes de uma tempestade, mas a capitã Mitchell apenas sorriu. Você está certo, ela disse. Eu estive numa capa de revista uma vez. Cosmopolitan 2016. Beleza e inteligência, as mulheres mais inspiradoras da América. Era uma matéria boba, mas o fotógrafo era talentoso. O fuzileiro piscou, claramente não esperando aquela resposta. A questão, ela continuou, é que aquela foto foi tirada 3 semanas depois que voltei do meu 8º destacamento. Estive em missão por 9 meses, perdi 7 quilos. E fazia tanto tempo que não usava maquiagem que tinha esquecido como passar delineador direito. Mas a revista queria mostrar que mulheres militares podiam ser femininas e fortes. Então, passaram 4 horas me transformando em alguém que eu mal reconhecia. Ela deu um passo em direção ao fuzileiro. E Torres percebeu algo que havia deixado passar antes. A forma como ela se movia. Não era o andar calculado de alguém tentando parecer elegante com salto alto. Era controlado, equilibrado, alerta, como alguém que passou anos atravessando o território hostil. A coisa engraçada sobre combate, ela disse, ainda em tom de conversa, é que ele não se importa com sua aparência. Balas não escolhem alvos com base na sua estrutura óssea. E EDs não conferem se você está maquiada antes de explodir. E quando seus irmãos estão sangrando no chão, eles não querem saber se você é bonita o suficiente para ser uma soldada de verdade. Eles só querem saber se você é boa o suficiente para mantê-los vivos. O mestre-sargento Williams havia permanecido em silêncio durante todo o diálogo, mas agora se levantou de sua mesa no canto. Aos 52 anos, ele já tinha vivido 3 guerras, e era sábio o suficiente para reconhecer o que os soldados mais jovens ainda não percebiam. Capitã, disse ele. Aquela citação da Estrela de Bronze. Operação Liberdade Duradoura 2019. A senhora estava com a CIAG-110 aerotransportada. Sim, mestre-sargento. Eu conheço essa operação. Disse Williams em tom baixo. Eu estava lá. Unidade diferente, mas todos ouvimos sobre o que você fez. Disseram que alguém voltou 3 vezes a um MR-JIP em chamas para resgatar feridos. Salvou 7 soldados sob fogo de 3 posições diferentes. O sorriso da capitã Mitchell vacilou levemente. Foi o que precisava ser feito. Também disseram, continuou Williams, que o soldado que fez isso foi atingido por estilhaços na 3ª ida. Um pedaço de metal no rosto que quase tirou o olho, mas mesmo assim terminou o trabalho. A sala estava em silêncio absoluto agora.
Até o jovem fuzileiro que a havia desafiado estava pálido. Posso? Williams perguntou, gesticulando para o rosto dela. A capitã Mitchell hesitou. Então levou a mão até a bochecha esquerda. O que todos haviam assumido ser maquiagem aplicada com perfeição revelou uma cicatriz fina que ia da orelha até o canto da boca. Cirurgia plástica, explicou. 3 operações. Os médicos fizeram um bom trabalho, mas ainda dá para ver se você souber onde olhar. Torres finalmente recuperou a voz. Senhora, por que não disse nada quando eu presumi? Porque acontece sempre. Ela respondeu, acomodando-se novamente na cadeira. Eu entro numa sala e as pessoas veem o que esperam ver. Um rosto bonito, roupas caras, alguém que nunca teve terra debaixo das unhas ou óleo de arma nas mãos. E, honestamente, na maioria das vezes, é mais fácil deixá-los pensar isso. Ela abriu a bolsa e tirou um pequeno espelho compacto, conferindo sua aparência. Sabe qual é a parte mais difícil de ser uma mulher soldado? Não é o treinamento físico, não são as missões de combate, nem mesmo os IEDs ou os tiroteios. O que é, então? Perguntou Torres. É o fato de que você tem que ser 2 vezes melhor para receber metade do respeito. E mesmo assim, sempre vai ter alguém questionando se você realmente pertence ali. Ela fechou o espelho com um estalo. Então, eu aprendi a jogar o jogo. Aprendi a sorrir e concordar quando me subestimam. Aprendi a deixar meu histórico falar por mim. O jovem fuzileiro, com o nome Petit no crachá, se remexia desconfortavelmente na cadeira. Senhora, me desculpe, eu não queria... Tudo bem, fuzileiro, disse a capitã Mitchell, mas me diga uma coisa. O que você acha que faz um verdadeiro soldado? Pat endireitou-se. Coragem, dedicação, disposição para lutar pelo seu país. Boa resposta. Resposta de manual. Ela se assentiu com aprovação. O que mais? Boa forma física, pontaria, conhecimento tático. Também bom. E experiência? Sim, senhora. Experiência de combate. A capitã Mitchell se levantou e caminhou até a parede onde vários cartazes de recrutamento estavam pendurados. Parou diante de um que mostrava um jovem soldado em uniforme completo de combate, com expressão séria e heróica. Esse cartaz, disse ela, mostra exatamente como as pessoas acham que um soldado deve parecer. Forte. Sério. Provavelmente homem. Definitivamente alguém que não se importa com a aparência. Ela se virou para encarar a sala. Mas aqui está a verdade sobre a guerra. Ela não é um cartaz, não é um filme. É caos, confusão e decisões tomadas em frações de segundo que determinam se alguém vive ou morre. Ela puxou o celular e começou a deslizar por fotos. Essa sou eu no Afeganistão 2019. Mostrou a tela. A mulher na foto era quase irreconhecível, coberta de poeira e sangue. O rosto tenso de exaustão, uniforme rasgado e sujo, mas os olhos atentos, focados, vivos. Essa sou eu na Síria, 2023. Outra foto. Desta vez, ela ajudava a carregar civis feridos para um helicóptero médico. O cabelo loiro escurecido pelo suor e pela sujeira, as mãos firmes apesar do caos ao redor. E essa... disse ela mostrando a última imagem. Sou eu na cerimônia da Estrela de Bronze, 3 meses depois. A última foto mostrava a capitã Mitchell em seu uniforme de gala, em posição de sentido enquanto um general prendia a medalha em seu peito. Ela estava exatamente como agora. Impecável, profissional, linda. Mesma pessoa, disse ela baixinho. Mesma soldado, mesma guerreira. A única diferença é o cenário. O mestre-sargento Williams pigarreou. Capitã, se não se importa que eu pergunte. Por que a senhora está aqui hoje? Qual o verdadeiro motivo para verificar seus registros? A expressão de Mitchell ficou séria. Por que estou sendo considerada para a promoção a Major?
E há uma banca de avaliação na próxima semana que vai analisar meu histórico e fazer as mesmas suposições que todo mundo faz. Ela sentou-se novamente e sua postura profissional cedeu levemente. Já fui preterida 2 vezes. Em ambas, o feedback foi o mesmo. Dúvidas sobre minha presença de liderança e se eu tinha a postura de comando necessária para o próximo nível. Isso é, começou Pat e imediatamente pareceu arrependido. Desculpe, senhora. Não, fuzileiro. Você está certo. É sim. Ela riu, mas sem humor. Liderei soldados nas operações mais perigosas da guerra moderna. Tomei decisões sob fogo que salvaram vidas. Conquistei cada condecoração neste arquivo com sangue e sacrifício. Mas porque não pareço o que eles acham que um guerreiro deve parecer, ainda estou lutando por respeito. Torres se inclinou para a frente. O que podemos fazer para ajudar? Nada, ela respondeu. Esse é o Potó. Eu tenho que fazer isso sozinha. Tenho que entrar naquela sala de reuniões na próxima semana e provar mais uma vez que pertenço ali. Que não sou só um rosto bonito brincando de ser soldado. Mas a senhora não deveria ter que fazer isso, disse Williams. Não mesmo, respondeu ela. Mas este é o exército, mestre-sargento. Jogamos com as regras que nos são dadas, não com as que gostaríamos de ter. A porta do escritório se abriu e o coronel James Harper entrou. Era um homem alto, com seus 50 e poucos anos, e possuía aquele tipo de presença que imediatamente impunha respeito. Todos na sala se levantaram automaticamente. À vontade, disse ele, até parar ao ver a capitã Mitchell. Sarah, o que você está fazendo aqui? Olá, coronel. Ela respondeu, mudando o tom para algo mais formal, só conferindo alguns documentos. Os olhos do coronel Harper se moveram para os papéis espalhados na mesa de Torres. Posso dar uma olhada? A capitã Mitchell hesitou, depois assentiu. Claro, senhor. Harper pegou o registro de serviço e começou a ler. Suas sobrancelhas se ergueram levemente à medida que percorria a lista de condecorações e missões. Jesus, Sarah, eu sabia que você era boa. Mas isso é impressionante. Sugestivo. Ela arriscou. Intimidador, ele corrigiu. Estou há 28 anos no exército e não tenho metade da sua experiência de combate. A sala observava esse diálogo com fascínio. Ali estava um oficial sênior tratando a capitã Mitchell com o respeito que seu histórico merecia, e não com a atitude condescendente que ela vinha recebendo durante toda a manhã. Senhor, disse ela cuidadosamente. Posso lhe perguntar algo? Se o senhor me visse andando pela rua em roupas civis, o que pensaria? Harper considerou seriamente a pergunta. Honestamente, eu provavelmente pensaria que você é uma modelo ou atriz. Alguém que nunca teve um dia difícil na vida. E se o senhor não conhecesse meu histórico e me visse em uniforme? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Provavelmente me perguntaria como você conseguiu sua patente, se realmente a mereceu ou... Obrigada pela honestidade. Mas isso me tornaria um idiota, Harper continuou, porque qualquer um que realmente tenha trabalhado com você sabe exatamente do que você é capaz. O problema não é sua aparência, Sarah. O problema é que muita gente neste exército ainda acha que pode julgar o valor de um soldado só olhando para ele. Harper virou-se para a sala. Senhores, permitam-me contar algo sobre a capitã Mitchell. 2 anos atrás, eu era tenente-coronel comandando uma base avançada na Síria. Tínhamos informações sobre um alvo de alto valor, um líder terrorista que coordenava ataques contra nossas forças. A missão era voluntária, pois as chances de voltar vivo eram de cerca de 50%. Ele fez uma pausa, olhando ao redor para garantir que todos estavam prestando atenção. A capitã Mitchell foi a primeira a se voluntariar. Não porque fosse imprudente, mas porque havia estudado a área do alvo melhor do que qualquer um. Conhecia o terreno, os padrões do inimigo, e sabia como levar nossos homens para dentro e para fora em segurança. A capitã Mitchell começava a demonstrar certo desconforto com toda a atenção, mas Harper prosseguiu. A missão foi um sucesso. Capturamos o alvo, recuperamos inteligência valiosa e todos os nossos soldados voltaram. Mas o que você não vê nos relatórios oficiais é o que aconteceu durante a retirada.
Um IED desativou nosso veículo da frente e estávamos sob fogo de 3 direções. Ele olhou diretamente para a capitã. Sarah estava no segundo veículo. Tinha 2 escolhas: ficar com sua unidade e combater sob cobertura, ou correr por 50 metros de terreno aberto sob fogo inimigo para ajudar os soldados feridos no veículo da frente. E o que ela fez? Perguntou Torres. Ela correu, disse Harper simplesmente. Sob fogo, sob fumaça, em meio ao caos, ela alcançou o veículo destruído, puxou 3 soldados feridos para fora e os levou para um local seguro. Ela olhou para ele. O senhor não precisava dizer isso. Você está certa, não precisava. Mas eu vi muitas promoções sendo negadas por causa de silêncio. E hoje alguém precisava falar por você. Harper assentiu. E isso me leva ao motivo de eu estar aqui. Sarah, tenho notícias sobre sua banca de promoção. Sua expressão se contraiu. Más notícias? Pelo contrário. A banca foi antecipada. É nesta tarde. E eu serei o presidente. A capitã Mitchell piscou. Nesta tarde? Às 14h. E depois de revisar seu histórico completo, posso te dizer que a banca não vai focar na sua presença de comando ou na sua aparência. Eles vão olhar para seu serviço, sua liderança sob fogo e seu potencial para futuras missões. Senhor, eu não sei o que dizer. Não diga nada. Apenas compareça às 14h e seja você mesma. A verdadeira você. A soldado que sempre foi. Depois que o coronel Harper saiu, o escritório permaneceu em silêncio por vários minutos. Finalmente, Torres falou. Capitã, eu também lhe devo um pedido de desculpas. Quando a senhora entrou aqui, eu fiz suposições. Tratei a senhora como uma civil, completou ela. Está tudo bem, sargento? De verdade? Não está tudo bem. Eu deveria ser um profissional. Deveria reconhecer um soldado quando vejo um. A capitã Mitchell recolheu seus documentos e se levantou. Posso dizer uma coisa a vocês? A todos? Todos assentiram. A parte mais difícil de ser subestimada não é a frustração, nem mesmo a raiva. É a tentação de se provar de maneiras que não importam, de gritar mais alto, de parecer mais dura, de tentar se tornar a ideia que outra pessoa tem de como um soldado deve ser. Ela alisou o blazer. Passei meus primeiros anos no exército tentando ser como os homens ao meu redor. Cortei o cabelo bem curto. Parei de usar maquiagem. Tentei me tornar menor, menos visível. Achei que se eu conseguisse me misturar, seria aceita. E o que mudou? Perguntou Williams. Eu percebi que não entrei para servir ao meu país para me misturar. Entrei para me destacar. Para ser a melhor soldado que eu poderia ser, não a melhor imitação de outra pessoa. Ela pegou a bolsa e se dirigiu à porta. O exército está mudando. Devagar, mas está mudando. E está mudando porque pessoas como eu, pessoas que não se encaixam no molde tradicional, continuam aparecendo e provando que pertencem. Senhora, chamou Patty quando ela chegou à porta. Boa sorte na banca de promoção. Ela se virou e sorriu. O mesmo sorriso caloroso e genuíno de antes. Depois que a capitã Mitchell saiu, o escritório permaneceu incomumente quieto. As conversas habituais e os telefonemas logo voltaram, mas havia uma energia diferente no ar. Torres se pegava observando cada pessoa que entrava pela porta com outros olhos, se perguntando que suposições ele fazia, que histórias estava deixando passar. Perto do meio-dia, William se aproximou da sua mesa. Sargento, tem um minuto? Claro, mestre sargento, diga. Estive pensando sobre o que aconteceu esta manhã, sobre a capitã Mitchell. Torres assentiu. Uma coisa e tanto? Sim, mas isso me fez pensar em outra coisa. Quantos outros soldados nós julgamos mal? Quantos já entraram por essa porta e foram tratados como se não pertencessem? Foi um pensamento sóbrio. Torres sempre se orgulhou de ser justo, de tratar todos com respeito. Mas aquela manhã lhe mostrara que boas intenções não bastam. Que às vezes o respeito precisa ser conquistado por meio da escuta, não apenas da cortesia. O que acha que deveríamos fazer a respeito? Perguntou ele. Williams ficou em silêncio por um momento.
Acho que precisamos lembrar que toda pessoa que entra por aquela porta tem uma história. E precisamos ouvir essa história antes de decidirmos o que achamos que sabemos sobre ela. Às 15h, o telefone de Torres tocou. Era o Coronel Harper. Sargento, queria informar que a banca de promoção da Capitã Mitchell correu muito bem. Ela será a Major Mitchell até o final da semana. Isso é uma ótima notícia, senhor. Ela merece. Ela merece. E queria agradecer a você, e sua equipe por como lidaram com as coisas esta manhã. Isso significou muito para ela. Depois que Torres desligou, olhou ao redor do escritório. Pat estava ajudando um veterano idoso com a papelada dos benefícios, explicando cuidadosamente cada formulário. Williams conversava com uma jovem em trajes civis, ouvindo atentamente suas perguntas sobre como entrar para o exército. Talvez todos estivessem aprendendo alguma coisa. 3 meses depois, a agora Major Sarah Mitchell voltou ao escritório de recrutamento. Desta vez, estava em seu uniforme de gala, a nova patente brilhando nos ombros, suas medalhas e condecorações perfeitamente dispostas. O escritório ficou em silêncio novamente, mas desta vez não era de choque. Era de respeito. Na vida e no exército, enquanto se virava para sair, ela parou na porta. "Ah, e Sargento Torres", disse. "Aquela jovem que esteve aqui ontem perguntando sobre o treinamento de oficiais, aquela que parecia insegura sobre se era material militar." "Sim, senhora. Ela me lembrou alguém que conheci no passado. Alguém que teve que aprender que ser diferente não significa ser inferior. Certifique-se de que ela saiba disso, está bem?" "Com certeza, senhora." A Major Mitchell saiu para o sol da tarde, os saltos batendo no linóleo uma última vez. Mas, desta vez, todos no escritório sabiam exatamente o que estavam ouvindo. O som de uma guerreira caminhando com orgulho. Se você achou a história interessante e inspiradora, por favor, deixe um comentário com sim e aperte o botão de curtir e o botão de compartilhar abaixo do vídeo. Isso nos ajuda a saber que estamos realmente trazendo conteúdo valioso para o público e nos ajuda a espalhar esta história ainda mais no YouTube. Obrigado. Nos vemos no próximo vídeo.